Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você do outro lado aí, meu irmão? Pelas bandas de Boa Vista, graças a Deus, tudo está bem. Muito obrigado, viu, meu irmão, por você me acompanhar. Quero enviar aqui meu abraço, a minha saudação aos nossos amados aí de Taubaté, Pindamonhangaba, Goiânia, Hidrolândia, tá? Aqui de Roraima, Boa Vista, Iramutá, a turma toda que me acompanham, que assistem os meus vídeos aí no YouTube, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Continue nos acompanhando, orando por mim, porque do lado de cá, eu, pastor Ademir dos Santos, estou orando por você, tá bom? Então, irmão, nós estamos vivendo, não podemos cansar de falar, né? Estamos vivendo a hora final da igreja na face da terra e tudo aquilo que Jesus falou realmente está acontecendo, não é verdade? E não adianta, meu irmão, a gente querer dizer que a vida e prometer às pessoas que a vida é mar de rosa. Uma das coisas que me atraíram para o Evangelho, né? Então, foi a vida dos meus pais. Eu acompanhei, eu vi o meu pai e a minha mãe, né? Como era a vida dos meus pais antes de se converterem, e eu vi depois da conversão como foi, não é isso? Então, muda muito. Vem perseguição, vem rejeição, não é isso? Então, uma série de coisas. Tudo aquilo que Jesus falou, né, que aconteceria, então realmente acontece. Não falha, a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível. E aquilo que Jesus falou a nosso respeito, a respeito da igreja, acontece, meu irmão. Acontece. É uma vida de bênçãos, é uma vida de vitória. O problema do mundo foi resolvido porque Jesus veio, ele tirou o império da morte da mão de Satanás, né? Ele derrotou a morte com a sua morte e ressurreição, não é isso? Então, pronto, acabou o problema da humanidade. Jesus veio, a expressão maior do amor de Deus. Jesus veio trazendo salvação a toda a humanidade, entende? Então, aquele elo rompido através do pecado lá no Éden, então Jesus veio religar o homem novamente com Deus, né? Mas o arbítrio que o Adão e a Eva tinham lá no Éden, nós continuamos tendo do mesmo jeito. Então, Deus nunca vai forçar você e a mim. Então, Jesus está sempre chamando, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, não é isso? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus não veio prometendo paraíso aqui na terra. Não, ele não veio prometendo paraíso aqui na terra, porque ele foi muito claro quando Pedro quis defendê-lo ali, cortando a orelha do soldado Malco, né? Você viu o que Jesus disse? Simão, guarda essa espada aí, né? Se você fere com ela você vai ser ferido. Se eu quisesse, Simão, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria 12 legiões de anjos, não é isso? Mas tem que se cumprir aquilo que de mim está escrito. Então Mateus escreveu para os judeus, não é isso? Então o que está dizendo? Para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta. Para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta. Então Mateus está sempre repetindo, né, esse ponto no seu livro, não é isso? Então, porque quando Jesus ele aparece para o Cleopas e outra, aí no caminho de Emaús, eles estavam ali naquele caminho, que Jesus se aproxima e faz a pergunta, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E você leia lá em São Lucas, capítulo de número 24, né? Então, e de repente Jesus, né, repreendeu eles, porque Jesus disse assim, que palavras são essas, caminhando trocais entre vós? Ele disse assim, és tu o único peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que aqui aconteceram? E Jesus, né, disse, quais? E eles foram explicar. Aí Jesus diz a eles, honestos e tardos do coração, para crer em tudo quanto os profetas falaram. Então a escritura que Jesus sempre referia ao Velho Testamento, Jesus é o centro das escrituras sagradas, não é isso? Foi em João 5,39, Jesus disse, né? Examineis as escrituras, procureis ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Quando você chega lá no livro de São Lucas,
no capítulo de número 4, em Lucas, quando Jesus entra na sinagoga onde foi criado, então o ministro do culto deu o livro a ele e ele leu o quê? Isaías 61. Aí o que ele disse? Hoje cumpriu-se aos vossos ouvidos essa escritura. Então todo o Velho Testamento apontava para Jesus, não é isso? Então todo o Velho Testamento se cumpre em Jesus. Jesus diz lá para os discípulos em Lucas 10, Jesus diz, Jesus se alegra em Deus ali, né? Diz, graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e dos inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Aí Jesus diz a eles, muitos reis e sábios quiseram ver o que vós vedes e não viram, e ouviram o que vós ouvis e não ouviram. É isso? Então, meu querido irmão, minha querida irmã que tem me acompanhado, então veja só. Então, você, eu, o seu nome está no livro da vida? Está no livro da vida? Então se prepare. Se prepare por quê? Para você caminhar nesta terra, mas com a sua mente no céu. O seu pensamento no céu. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Foi o apóstolo Paulo que disse. Não está lá em Colossenses? Capítulo de número 3, a partir do versículo 1, Paulo diz aos irmãos de Colossos, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós manifestareis com ele em glória. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo, lá já caminhando para o final do capítulo, ele diz assim, olha, não abrir e fechar de olhos, ante ao soar da última trombeta, porque a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados e subiremos para encontrar com o Senhor. É isso? Ele também repete palavras semelhantes lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 13, né? Quando ele escreve ali, falando aos irmãos a respeito daqueles que morriam, era aquele choro, aquela agonia, e Paulo escreve, né? Orientando os irmãos que não fossem ignorantes acerca dos irmãos que morrem. Porque o justo não morre, mas ele passa da morte para a vida. Jesus venceu a morte, né? Então, e Paulo disse, a nossa pátria está no céu, de onde esperamos o Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, e nós estamos vendo esses dias, né? É coach para lá, é coach não sei do que, é coach, mas é coach não sei do que, é culto disso, é culto daquilo, é culto da família, é culto do jovem, é culto das senhoras, não é isso? Culto é um culto. É evidente que existem os departamentos na igreja. Culto é tributo a Deus. No nosso caso, nós nos reunimos para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, né? E nós saímos para pregar o Evangelho. Não é verdade? Agora acontece uma coisa, irmão. Nesses dias que a gente está vivendo, né? E às vezes a gente vê, estamos vendo muito isso, a gente sempre viu, mas agora com maior intensidade. Aí se reúne no lugar, vem aqui, Jesus está aqui, traga os aleijados, traga isso, traga aquilo, e a gente vê muita propaganda, né? Eu estou orando por você, receba a vitória, receba o seu milagre, ei, profeta, e tal, ei, varão, aquela coisa toda, né? E aí fica aquela impressão que ser crente é glamour, né? É ser ovacionado. Olha, e cuidado, não mexa com quem Deus ama, cuidado, não mexa com quem Deus escolhe. Não tem nada disso no Novo Testamento, não, irmão. Pode examinar as palavras de Jesus. Examine, só a gente vê. Jesus fala da perseguição, está lá em Mateus 10. Sereis odiado por todas as gentes por causa do meu nome. Aí Jesus diz lá em Lucas, né? 5 se dividirão dentro de uma casa, né? Então haverá divisão até dentro de casa, né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, porque hoje estão vendo essa busca de riqueza, né? É uma pregação de riqueza, 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 que acaba até assustando a gente, né? E as pessoas que não são ricas, que não prosperam, fica até com vergonha, muitas vezes, né?
que é aquela ovacionando, aquela coisa de ovacionar político, né? Época de campanha, os políticos vêm para a igreja, aquela coisa toda, né? Haja visto o que estava acontecendo no Brasil. A gente estava até animado com aquilo. E nós estamos nos acostumando com aquilo. E às vezes Deus permite o mal, e o mal é para nos corrigir, né? Na verdade, nós não queremos sermos corrigidos por Deus. Não queremos. Mas às vezes, porque Deus está no controle de todas as coisas, não é verdade? Porque Jesus não se meteu com o Estado. Ele não falou com Herodes. Não falou. E falou o suficiente com Pilatos. As autoridades religiosas também. Jesus pouco falou com eles, né? Uma prisão arbitrária, né? Mas tinha que se cumprir aquilo que Jesus estava escrito. Então, meu querido irmão, minha irmã, tem que se cumprir em você, em mim, em nós, aquilo que Jesus falou sobre a igreja. Né? Se aborreceram a ele, vão aborrecer a nós também. Se ouviram a ele, vão ouvir a nós também. Tu está entendendo? Então você que tem um chamado, nosso canal se propõe falar em obra missionária. Eu sou um pastor missionário, né? Então, às vezes eu fico olhando a minha vida, como era a minha vida em São Paulo, como funcionário de uma multinacional, e vejo como foi a minha vida aqui na Amazônia como pastor missionário. Uma vida completamente, mas completamente diferente da vida que eu vivi em São Paulo. Então, São Paulo, todo mês eu tinha o meu salário, tinha meu seguro de vida, tinha o meu carro, né? Morava num bom lugar em São Bernardo do Campo. Eu decidi vir para a Amazônia por um chamado, né? Eu vinha sem ser convidado por ninguém. Eu orava, eu poderia estar na minha igreja em São Paulo, né? Então, a região que eu gosto, né? A gente está sempre em São Paulo, toda a nossa origem de aprendizado minha foi em São Paulo, apesar de ser mineiro, mas a minha esposa é paulista, as minhas filhas são todas paulistas. E eu vejo como foi a vida das minhas filhas, né? E em São Paulo, e vi como foi a vida das minhas filhas, adolescentes, crianças, adolescentes, aqui na Amazônia. Completamente diferente, uma dificuldade tremenda, né? Uma dificuldade tremenda, mas quando eu olho para trás, as almas, né, que se renderam a Cristo, os batismos que fiz, os tempos que construí, a alegria de olhar para trás e ver que eu tenho gastado a minha vida na pregação do Evangelho. Não só eu, mas muitos que Jesus tem chamado. Nunca preguei riqueza. Né? Deus vai te dar riqueza, eu profetizo isso, profetizo aquilo para você. Nós pregamos a palavra de Deus, aquilo que Paulo disse a Timóteo. Não é verdade? Timóteo, pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, corrija, repreenda-se e exorte, com toda longanimidade e doutrina. E Paulo ainda diz assim, porque chegará tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutor segundo as suas próprias consciências e se recusarão dar ouvido à verdade, voltando-se às fábulas, né? História bem montada, bem contada, não é isso? Mas o que acontece, meu irmão? Você pode ser rico. Aqui eu não estou falando mal de riqueza. Salomão disse, o dinheiro por tudo responde, né? Então Jesus, em Lucas 8, tinha discípulos que serviam Jesus com as suas fazendas. Lá em Mateus capítulo 17, os cobradores de imposto, das dracmas do templo, chegaram. Jesus não tinha dinheiro. Mandou Pedro ir lá no mar, joga teu anzol, o primeiro peixe que subiu, você abre ele, tira o estáter, paga o seu imposto, o imposto. Então Jesus se utilizou do dinheiro, né? Quando os fariseus querendo pegar Jesus e questionar, é lícito pagar imposto a César? Jesus não foi contra o Estado, de jeito nenhum. Quanto às leis do Estado, de jeito nenhum. Aí Jesus sabiamente mandou, traga-me aqui uma moeda, né? E aí Jesus perguntou, de quem é essa caricatura aqui na moeda? É de quem? Aí eu já respondi logo, isso é de César, né? Então Jesus foi muito claro, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E às vezes nós estamos correndo o risco de colocar César acima de Deus, não é isso, irmão? Então a gente tem que ter cuidado, principalmente nós pastores, pastor missionário como eu, né? Então, respeitamos o Estado, oramos pelo Estado, o mundo é assim, tem que ser assim, né? Mas nós temos um rei, temos um senhor, temos um dono, temos uma Constituição. A Constituição verdadeira é a palavra de Deus. Uns movimentos contra a palavra e tal, mas não se preocupe, se estão perseguindo você, eu até anotei aqui, quando pegarem pedra, ninguém quer levar pedrada, irmão. Às vezes nós queremos só sermos aplaudidos, ninguém quer levar pedrada, entende? E aqui
Jesus foi ameaçado e pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Eu marquei aqui, ó, São João, capítulo de número 9, o último versículo diz, escuta aí, ó, São João, capítulo 8, não 9, não, São João, capítulo de número 8, o versículo último, que é o 59, diz assim, ó, então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles e assim se retirou. Irmão, no templo, no templo, pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Ei, você não é diferente de Jesus não, tá? Então que Jesus passou por isso, você e eu para sermos ovacionados. Balela, conversa fiada, não é isso? Perseguiram Jesus, vão perseguir você também. Qual outro texto? São João, capítulo de número 10, versículo de número 31. Deixa eu ver o que está escrito. Olha só o que é que está escrito aqui no versículo de número 31, no capítulo 10. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o atirarem, para o apedrejarem. Você está vendo aqui, meu irmão, como é que é o negócio? Então a coisa é séria. E quando você chega lá no livro de São Lucas, no capítulo 4, irmão, quem fez aquilo foi quem cresceu com Jesus. Brincou com Jesus quando ele era criança, ele era adolescente, mas quando ele veio, começa o seu ministério, meu irmão, começa o seu ministério, então olha aqui o que acontece com ele, mudou completamente. É São Lucas, capítulo de número 4, eu tenho marcado aqui, São Lucas, capítulo de número 4, do versículo 28 ao versículo de número 30, você vai ouvir aí eu lendo esse texto, ó. Capítulo de número 4, do 28 ao 30, diz aqui, ó, todos nas sinagogas, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então, meu irmão, você que foi chamado por Deus, você foi chamado, foi ou não foi? Obedeça a Deus, meu irmão. Você é pastor, às vezes é incompreendido, às vezes as pessoas, mas você não é pastor, você não prega que Jesus é rico, Deus é cabeça, nós não somos. É um tanto de coisa, irmão. E tem gente que fica ouvindo, mas Davi, isso, aquilo. O que o apóstolo Paulo ensinou? O apóstolo dos gentios. Porque foi Jesus que levantou Paulo para ser o apóstolo dos gentios. 13 cartas escritas. Parece que as pessoas não querem ler, quer ficar lendo lá Davi, José, Daniel e tal. É aquilo para a nação de Israel. Então, aí você vê o apóstolo Paulo falando para os irmãos de Corinto e diz assim, olha, eu tenho para mim que a nós, apóstolos, Deus nos pôs por último. Entende? Até Jesus falou. Até Jesus, quando ele corrige os discípulos, a pessoa tem aquela intriga, quem seria o maior, Jesus disse assim, entre os gentios do mundo, o maior se assenhoreia do menor e é chamado de benfeitor. Entre vós não será assim. Aquele que quiser ser o maior, que seja servo de todos. Então, meu irmão, continue pregando a palavra, continue anunciando a salvação em Jesus. Riqueza não salva ninguém, bem-estar não salva ninguém, entendeu? Nome, vamos pegar o Brasil, pega Brasília, hoje a terceira maior capital do Brasil, projetada por quem? Por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, os principais, teve outros, evidente, mas o nome principal da arquitetura brasiliense é Oscar Niemeyer, morreu com 105 anos, lúcido, trabalhando, entendeu? Não estou falando mal de Oscar Niemeyer, a gente está falando da realidade. Deixou um nome na história, mas entrou na eternidade. Entende? E tantos outros nomes que deixaram alguma coisa de entrar na eternidade. Mas o que adianta, Jesus disse, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem vai dar em resgate da sua alma? Não tem como, meu irmão. Vamos pregar a salvação. Vamos continuar anunciando que o dinheiro não salva ninguém, o dinheiro não muda a vida de ninguém. O dinheiro pode até complicar. Entendeu? A riqueza pode até complicar, porque Jesus disse lá em Lucas 17, não podeis servir a Deus às riquezas. Não é verdade? Jesus cita a parábola em Lucas 12, lá do rico insensato.
Não é porque o cidadão levantou na reunião e deu um grito lá: mestre, manda o meu irmão repartir comigo a herança. Jesus já repreendeu: homem, quem constituiu-me juiz ou repartidor entre você e seu irmão? Jesus disse para a plateia toda: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância das riquezas que possui. Então, meu querido irmão, querido pastor, missionário, olhe para Jesus e continue anunciando, pregando a palavra, dizendo ao povo: sem santificação ninguém verá o Senhor. É isso? O escritor aos Hebreus diz, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? As suas forças estão pequenas? Fique tranquilo. Lembra que Jesus disse ao anjo da igreja de Filadélfia: tendo poucas forças, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Tá? Jesus é lindo, maravilhoso, ele está conosco. Vai estar conosco todos os dias, porque ele disse, São Mateus capítulo 28, os últimos versículos, diz Jesus, está registrado as palavras de Jesus dizendo, né? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus abençoe a sua vida, continue orando por mim, porque aqui em Boa Vista, Roraima, nós estamos orando por você, tá bom? Um abraço, fique com Deus, até o nosso próximo encontro, em o nome de Jesus.